Nosso abraço a todos aqueles que participam conosco desses momentos de estudo da Palavra de Deus. E nós iniciamos com uma pergunta. Atualmente, existe um inferno? O que a Bíblia ensina sobre isso? Dante Alighieri, um poeta italiano, escreveu a Divina Comédia, uma jornada fictícia da alma após a morte. Naquela obra literária, ele diz que a alma poderia ir para 3 lugares: o inferno, o purgatório ou o paraíso. Essa obra exerceu uma grande influência sobre a teologia católica romana. E muitas igrejas protestantes tradicionais ainda hoje mantiveram essa tradição católica a respeito da imortalidade da alma. Creem que a alma é imortal. Após a morte do corpo, a alma vai para o céu ou para o inferno. Mas isso traz sérias consequências teológicas, bastante complexas. Nessa semana, nós estudaremos algumas teorias antibíblicas sobre esse assunto. A primeira teoria é a de que quando o ímpio morre, a sua alma voa primeiro para o inferno, onde nunca morre, seu tormento é eterno. Essa pretensa teoria pretende basear-se em Marcos capítulo 9, nas palavras de Jesus, quanto a alguém ser pedra de tropeço para outro, seria preferível que ele perdesse a mão, o olho, o pé, a ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Por que Jesus usou essa expressão? É bom lembrarmos que Jesus pregou para um público judaico, que conhecia apenas a escatologia do Velho Testamento. Eles não conheciam ainda a escatologia do Novo Testamento. Jesus só apresentou no último ano do seu ministério, os apóstolos explicaram depois e João apresentou o Apocalipse. Eles não sabiam sobre Nova Jerusalém e sobre o céu. Assim, a visão que eles tinham era a visão de Isaías, Ezequiel, Zacarias, Jeremias, na qual, se Israel tivesse aceito o Messias, após a sua vitória sobre Gog e Magog, a união dos seus inimigos contra ele, as tropas de Gog e Magog ficariam espalhadas pela face da terra nos vales ao redor de Jerusalém. Ali elas seriam devoradas por vermes, muitos queimariam esses corpos, e os israelitas, quando viessem cada semana para adorar o Messias em Jerusalém, veriam os corpos desses ímpios mortos. Levaria meses até que eles fossem sepultados. Mas o próprio Isaías diz que o Senhor faria descer fogo do céu e destruiria os ímpios, purificaria a terra e Deus faria novos céus e nova terra. Mas em nenhum momento daquela escatologia do Velho Testamento que os judeus do tempo de Jesus conheciam, é dito que havia uma alma separada do corpo que sofreria, que queimaria, seria comida como um verme naquele dia. Assim, a totalidade dos ímpios é que seria consumida no inferno que se formaria em torno de Jerusalém. Assim, o inferno é apresentado no Velho Testamento como a destruição final dos ímpios, como a sua queima final, procedente do Senhor como um fogo eterno. E aí Deus faria novos céus e nova terra. A segunda teoria que nós percebemos existir hoje é a teoria de que existe um inferno em chamas, que arde através de um fogo eterno. E existiria uma punição eterna para os ímpios. Mas se isso acontecesse, vejamos, isso contraria o caráter de Deus, porque Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Outra coisa, o mal jamais seria erradicado, existiria para sempre, porque o ímpio ficaria queimando para sempre. E outra coisa mais, a Bíblia diz que Deus vai restaurar um novo céu e nova terra. Então não poderia haver um fogo queimando sem fim as pessoas. Assim é que na Bíblia, qual é a característica do fogo eterno? Em Malaquias capítulo 4, verso 1, diz que ele é abrasante, arde como fornalha, destrói e consome tudo. E lá em Judas, no verso 7, nós lemos a respeito de Sodoma e Gomorra, de que elas são postas para exemplo de fogo eterno. Ou seja,
Nós observamos, através de toda a Bíblia, que quando é usada a expressão fogo eterno, quando associada a Deus, significa o efeito destruidor de Deus sobre o ímpio, sobre o mal. Quando está relacionado a pessoas que enfrentam o fogo eterno, isso se relaciona com a duração do seu tempo de vida. Terceiro lugar, a qualificação de fogo eterno implica que ele não se apaga até consumir tudo que tiver que ser queimado. Ele será eterno no sentido de que consumirá totalmente, completamente, irreversivelmente. E diz Malaquias, não deixará nem raiz e nem ramo. Jesus ensinou em São Mateus 25 que o fogo eterno será o castigo final, no juízo final, quando Satanás e seus anjos serão destruídos e os ímpios serão destruídos com ele. Então, em Mateus 25 nós lemos: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim, o inferno será o lugar do fogo eterno. Quando Deus vai destruir todas as coisas no final do milênio, vai destruir Satanás, destruir os seus anjos e destruir os pecadores que se aliaram a Satanás e irá purificar toda a terra. Depois disso, haverá novo céu e nova terra. Não haverá mais lembrança de mal, de pecado, de coisa alguma. Então ele será um fogo eterno pelos seus efeitos, pelos seus resultados, para todo sempre. A terceira teoria que existe muito é a teoria da existência de um purgatório. O dogma do purgatório é uma combinação da noção pagã de inferno com a prática pagã de orar pelos mortos. E a existência desse dogma do purgatório tem implicações sérias, porque distorce o caráter de Deus. Um Deus vingativo, um Deus que não exerce o perdão, que faz as pessoas sofrerem. O que contraria a visão bíblica de um Deus perdoador. O dogma do purgatório tem várias ideias antibíblicas dentro dele. Por quê? Em havendo um purgatório, a vida continua após a morte. Quando a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela se torna inconsciente. A morte é a cessação da vida. Outra coisa, em existindo purgatório, existiria um estágio intermediário de salvação, no qual você está ou quase salvo ou quase perdido. Na Bíblia, não existe uma segunda chance de arrependimento. Você depende das escolhas feitas nessa vida e não depois dela. Terceiro ponto. A salvação pelas obras. Em havendo um purgatório, os méritos da pessoa que morre contribuem ou não para a sua salvação. Quando na Bíblia, a salvação é pela graça, pela fé na justiça de Cristo. Outro ponto. Outras pessoas, na doutrina do purgatório, podem interceder através de missas em favor de outros que já morreram. Isso contraria a visão bíblica que Cristo é o nosso único mediador, nosso único intercessor. Outra coisa, nós dependemos, a pessoa passa a depender no purgatório da justiça de outras pessoas, das obras de outras pessoas para alcançar a salvação. Quando na Bíblia, a justiça de uma pessoa não se transfere para outra pessoa. É curioso que, embora a maioria dos protestantes não aceite a doutrina do purgatório, praticamente em sua totalidade, eles acreditam numa quarta teoria. A teoria de que as almas salvas deixam o corpo e vão para o paraíso. Já estariam desfrutando ali a presença de Deus. Almas desencarnadas, sem a carne. Então muitos defendem que esses espíritos estejam agora cobertos por um corpo espiritual de glória. Mas essa teoria, que quando a pessoa morre e vai direto para o céu, a sua alma vai para o céu, contraria as doutrinas bíblicas. Por quê? Contraria a doutrina da ressurreição e do julgamento dos mortos. Por que haveria ressurreição se as pessoas justas já vão direto para o paraíso? Por que elas ficariam vagueando no céu para depois retornarem aqui e reassumirem o seu corpo de novo?
Ponto interessante, em 1 Coríntios 15, Paulo diz que se não houvesse ressurreição, os justos que adormecerem em Cristo estão perdidos. Por que ele diria isso se ele já estivesse no céu, já salvos? Quarto ponto, na Bíblia, os justos que morreram estão na sepultura, aguardando uma ressurreição final. Em Atos, por exemplo, capítulo 2, no sermão de Pentecostes, Pedro disse que Davi foi sepultado e não foi para o céu quando morreu. Em Hebreus, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que os heróis da fé estão na sepultura aguardando a pátria superior. Eles não receberam a recompensa, aguardando que nós recebamos juntamente com eles a recompensa. Quinto ponto é que na Bíblia, os seres humanos que já estão no céu são os transladados vivos, como Enoque e Elias, que não passaram pela morte, ou que foram ressuscitados, como Moisés e os ressuscitados por ocasião da crucifixão de Jesus. Assim nós percebemos que existem duas linhas de crença no mundo hoje. A primeira delas, da imortalidade natural da alma, que concede vida eterna no paraíso ou no inferno, para todos os seres humanos. Mesmo os que não estão em Cristo, eles são imortais, eles sofrem eternamente no inferno. Então, é a doutrina da imortalidade da alma. Mas existe uma segunda linha, que é a linha bíblica, da imortalidade condicional do ser humano. Ou seja, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Somos mantidos pela vida que flui de Deus. A visão bíblica da imortalidade é clara. Somente Deus possui imortalidade. Ele é a fonte e o mantenedor da vida. A vida flui dele para todos nós. Ele é o único que possui vida em si mesmo. Segundo ponto, é que ao se afastar de Deus, a humanidade, através do pecado de Adão e Eva, o ser humano foi condenado à morte e perdeu a oportunidade de viver para sempre em comunhão com a fonte da vida eterna. E aí vem a terceira grande mensagem bíblica, é que Deus estabeleceu o plano da salvação em Cristo Jesus, para que a raça humana recuperasse o direito à vida eterna, que jamais deveria ter perdido. E o mais importante que isso, é que a vida eterna está em Cristo Jesus, que é um dom de Deus. Em 1 São João, capítulo 5, versos 11 e 12, nós lemos o seguinte: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Enfim, o convite de Jesus para você e para mim hoje é bastante claro. Está em João capítulo 6, verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Entender a doutrina bíblica da vida e da ressurreição é algo extraordinário. É uma boa notícia que os justos mortos estão dormindo, descansando, estão em repouso, não em sofrimento. Eles estão aguardando a bendita manhã da ressurreição, quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim, eu e você temos que ser mantidos nessa grande e solene esperança, nessa certeza, nessa convicção de que um dia, pelo poder, pela graça do Senhor Jesus, todos nós possamos estar juntos no seu santo reino.